12 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. O Senhor ouve a sua oração. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Esse texto que nós acabamos de ler são dois versículos que falam sobre a oração de Ana. Ana era uma mulher estéril. Ela era casada com um homem chamado Eucana. E esse homem, Eucana, por conta da esterilidade de Ana, casou-se com uma segunda mulher, chamada Penina. E a Bíblia conta que Penina tinha filhos e filhas, e que todos os anos essa família, o Eucana, a Ana, a Penina e os seus filhos, iam para Siló para adorarem ao Senhor. Siló era uma cidade onde ficava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Eli, o responsável pela adoração a Deus. Então eles iam de ano em ano, e a Bíblia conta que todos os anos, quando eles iam até Siló, a Penina ficava irritando Ana, dizendo: você é estéril, você não tem filhos. E Eucana, no momento da refeição, oferecia uma porção maior para Ana para mostrar o seu amor por ela. Mas, mesmo assim, a Ana se sentia diminuída. E em um dado momento, Eucana perguntou para Ana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E Eucana fazia isso para mostrar que ele a amava. E ele só tinha tomado a segunda esposa porque, naquele tempo, era necessário que houvesse filhos. Então, era permitida a tomada de uma segunda esposa para ter filhos quando a esposa não tivesse filhos. Mas esse texto de 1 Samuel mostra que em um dado ano, Ana ficou incomodada demais com a situação. E ela se dobrou em oração e disse para Deus que se Deus desse um único filho para ela, que fosse varão, ela o entregaria para que fosse sacerdote e adorasse a Deus ali no templo. E a Bíblia conta que Deus ouviu a oração de Ana. Depois de um ano, ela concebeu e ela deu o nome do filho de Samuel. Samuel significa Deus me ouviu. Então, ela, depois de um tempo que ela ficou com Samuel até que ele fosse desmamado, ela voltou e entregou o menino para ficar no templo. E aí nós lemos esse versículo aqui. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Esse trecho aqui que nós lemos aqui no começo dessa meditação de hoje é o momento em que Ana fala com Eli. Ela carrega o menino no colo e ela vai entregá-lo para Eli. E ela fala, vamos ler aqui mais uma vez esse versículo. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Foi o momento em que Ana leva o filho, Samuel, e entrega para que ele fique no templo. E esse texto, dessa história dessa mulher, mostra que existem coisas que você quer receber de Deus, que você ora,
que são coisas que são do seu anseio, mas que nem mesmo as pessoas que mais amam você conseguem entender a sua dor. O Eucana, ele amava Ana, independente dela ter ou não ter filhos. Tanto que todos os anos ele dava uma porção maior na refeição, que era a forma que ele encontrava de mostrar que ele amava ela. E ele, quando via a Ana triste, ele perguntava: Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não é que o Eucana não entendesse a Ana, mas ele queria consolar, ele queria mostrar que ele verdadeiramente amava ela. Mas a dor específica dela de eu quero ter um filho, eu quero gerar uma criança. Isso é uma coisa que ele, como marido, não poderia sentir por ela. Aquela dor, aquela, aquela frustração dela como mulher de não poder ser uma mãe, era uma coisa específica dela. E há muitas coisas que você pede em oração que são coisas que você especificamente deseja para que você se sinta feliz, para que você se sinta realizado, para que você se sinta realizada. Que são coisas que, mesmo que o seu pai, a sua mãe, o seu marido, ou a sua esposa, ou os seus pais, ou os seus filhos não estejam cobrando, exigindo ou pedindo de você, mas você tem esse anseio. Você sabe que isso é uma coisa que completa você porque é algo específico que você tem com relação a Deus. E nesses momentos, nessas horas, ninguém vai conseguir atender a essa situação específica. Somente Deus. E Ana ficou durante vários anos sofrendo e se lamentando. Se você abrir a Bíblia em 1 Samuel e ler o capítulo inteiro, o capítulo 1, você vai ver ali, a Bíblia fala assim: E todos os anos eles subiam para adorar em Siló, e Penina a irritava, pelo que ela não comia e se lamentava. Só que teve um ano que ela cansou daquilo. E ela foi até o templo e dobrou o joelho e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, não vai ficar nem comigo. Eu vou dedicar ao Senhor. E a Bíblia conta que quando ela fez essa dedicação ao Senhor, Deus a ouviu. E isso nos mostra uma segunda lição, que talvez aquilo que você pede muito a Deus, que é específico que você pede, é algo que você quer, mas que você não entregou ao Senhor. Quando Ana disse: Deus, eu quero muito ter um filho, mas já que eu não tive até agora, se o Senhor me der, eu vou dar para o Senhor. Isso fala sobre entregar o sonho, entregar o que deseja para Deus. Isso fala sobre renúncia, sobre entrega de tudo, mesmo das bênçãos que pedimos a Deus para Deus. Então, o que nós temos, a nossa casa, a nossa própria vida, quando nós respiramos o fôlego de vida, isso vem do Senhor. Devemos agradecer ao Senhor porque Ele nos deu vida. E ela entendeu que todos os sonhos, projetos, planos que ela queria deveriam estar com o Senhor. E quando ela fez isso, Deus deu a ela Samuel, que significa Deus me ouviu. Deus ouviu quando ela colocou o sonho dela nas mãos do Senhor. Qual o teu sonho? Talvez o teu sonho seja ter uma família, mas talvez você não encontrou um marido, você não encontrou uma esposa, talvez você quer uma ascensão na sua carreira profissional que você vem lutando e parece que não vem. Mas tudo isso deve ser entregue nas mãos do Senhor. Quem sabe você busca uma casa própria, ou de repente alguma cura, ou de repente libertação de alguém da sua família. Todas essas coisas devem ser colocadas nas mãos do Senhor. Se você abrir 1 Samuel no capítulo 2,
que vem logo em seguida, depois que ela entregou Samuel para Deus, a Bíblia conta que Deus deu para ela mais 3 filhos e 2 filhas. No total, ela ficou com 6 filhos. Deus, quando ela entregou o sonho dela nas mãos de Deus, entregou Samuel, ela foi ouvida e Deus deu além daquilo que ela pediu. Deus não a deixou ficar sem nenhum filho com ela. Muito pelo contrário, Deus deu 5 para ela, deu mais 3 filhos e mais 2 filhas. Você pode confirmar isso lendo 1 Samuel, no capítulo 2. E isso mostra que Deus ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele realiza algo que vai além daquilo que você sonha, daquilo que você pensa, daquilo que você projeta, quando você coloca os seus planos nas mãos dele. Então o Senhor ouve a sua oração. Vamos ler aqui a mensagem de hoje. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe estava fazendo uma campanha de oração na casa da minha irmã, uma casa de madeira. Certo dia, estávamos orando e uma mulher de Deus pôs a mão sobre a cabeça da minha mãe e profetizou coisas que ela jamais saberia. Lembro-me como se fosse hoje, ela descrevendo a nossa casa com tudo quebrado, no estado em que realmente ficava depois das crises do meu pai, mas ela também falou que o Senhor daria tudo em dobro. Para você que não conhece a história do pastor Júnior Rostirola, ele era filho de um pai alcoólatra. Com 13 anos, ele foi até a igreja e aceitou a Jesus. E a mãe dele, a família dele, começou a frequentar a igreja. Então, quando ele conta aqui essa história, quando ele tinha 14 anos, nós podemos deduzir aqui que fazia um ano que a mãe dele e a família dele estavam frequentando a igreja. Mas ele conta que o pai dele ficou durante vários anos ainda bebendo e quando ele chegava em casa ele quebrava as coisas de casa. Então aqui ele está relatando que essa mulher de Deus foi até essa casa da irmã dele e profetizou que Deus daria tudo em dobro. Prosseguindo aqui, quando ela veio profetizar sobre a minha vida, eu me ajoelhei e fiquei escondido, porque era muito tímido. No entanto, ela colocou a mão sobre mim e disse: Eis que te levantarei como Samuel. Na época, eu não sabia quem era Samuel, e imaginando ser alguém bom, disse amém e tomei posse da palavra profética. Anos se passaram e estudei sobre a história de Samuel. Então vi quem ele era, o que significou para a sua geração e como ele foi um canal de bênção de Deus, a ponto de se tornar um modelo a ser seguido. Assim como Samuel, que era fruto de uma promessa do Senhor, você também nasceu de uma promessa. O Senhor tem grandes planos para a sua vida. Ele quer promover você e o fazer relevante com a sua história de vida. Deus não desperdiça nenhum detalhe da sua vida para transformá-lo em ferramenta nas mãos dele e nas suas também. Confie nestas palavras proféticas liberadas sobre a sua vida. Essa palavra que ele contou aqui, eu comentei no começo aqui da leitura do versículo sobre a história de Ana, que era a mãe de Samuel. Mas eu não falei nada a respeito de Samuel. Então, só para você que nunca leu a Bíblia entender o que o pastor Júnior Rostirola falou aqui a respeito de Samuel, esse menino, Samuel, que quer dizer Deus me ouviu, que nasceu dessa mulher chamada Ana, que nós contamos a história no começo do vídeo, esse menino se tornou o maior profeta de Israel. A Bíblia conta que Samuel ungiu o primeiro rei, que foi Saul, e foi ele que ungiu o rei Davi, que se tornou o rei que trouxe o maior número de vitórias para o povo de Israel. E a Bíblia fala que esse homem, Samuel, ele andava
tanto com Deus que todas as profecias que ele entregou se cumpriram. Tudo que ele disse, nenhuma palavra que ele disse caiu por terra. Tudo que ele disse que Deus falou, que Deus dizia que ia acontecer, aconteceu. Então, quando o pastor Júnior Rostirola conta aqui que ele estava na casa da irmã dele com 14 anos e aquela mulher entrou e profetizou que Deus, para a mãe dele, que Deus daria tudo em dobro, falando isso para a mãe dele e depois colocou a mão na cabeça dele dizendo que ele seria um Samuel, significa que ele estava recebendo lá com 14 anos a promessa de que ele se tornaria um homem de Deus. E, de fato, ele se tornou. Ele escreveu aqui o Café com Deus Pai, que eu e você estamos meditando, e ele se tornou pastor de uma igreja em Santa Catarina. Então ele é pastor lá em Santa Catarina e ele escreveu esse devocional, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então ele está dizendo aqui, quando Deus faz uma promessa, ele cumpre a promessa. Então a mensagem de hoje, que é aqui o título, O Senhor ouve a sua oração, nos fala que Deus ouviu a oração de Ana, uma mulher estéril, uma mulher que estava sendo atacada por Penina, uma mulher que se sentia frustrada em razão da sua esterilidade, que Deus ouviu a oração dela quando ela colocou o projeto dela na mão de Deus, e também nos fala que o Senhor ouve a oração daqueles que pedem a Ele. Ele, no outro livro que o pastor Júnior Rostirola escreve sobre a vida dele, ele fala que ele pedia a Deus que o ajudasse em todo esse processo que ele passava com o pai dele. E Deus ajudou ele sendo o pai dele. Para quem não conhece a história aqui do Café com Deus Pai, o pastor Júnior Rostirola conta que, como quando ele chegava em casa, o pai dele estava bêbado, ele conheceu a Jesus, ele começou a escrever no quarto dele cartas para Deus, tendo Deus como pai dele. E foi quando ele já era pastor que Deus disse para ele um dia: pega aquelas cartas que você escreveu para mim e faz um devocional, porque eu vou alcançar muitas pessoas por meio disso. E foi esse livro, O Café com Deus Pai, ele tem como inspiração as cartas que ele escrevia para Deus durante o tempo da conversão dele de adolescente, até ele ter se tornado o pastor que hoje ele é. Então a frase de hoje é: Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Então, lendo essa frase mais uma vez, Deus prometeu prover, é Ele que vai dar a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Hoje é o dia 43 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 19 e a palavra-chave é planos. Que você coloque os seus planos nas mãos de Deus. A Ana, que foi a mãe de Samuel, colocou os planos na mão de Deus. Um outro ponto que nos chama a atenção aqui dessa história da Ana é que ela pediu a Deus, ela colocou o plano dela de ter um filho diante de Deus. E Deus deu para ela um profeta. Não deu só um filho, mas deu um filho que cumpriu uma missão que Deus colocou na mão dele. Veja que o filho dela, esse filho que ela pediu a Deus, no meio da esterilidade dela, foi aquele profeta que ungiu o primeiro rei de Israel e que ungiu o rei Davi. E que foi um homem de Deus reconhecido como aquele que tudo que ele falou se cumpriu, de tanta comunhão que esse homem teve com Deus. Quando você coloca os seus planos nas mãos de Deus, Deus cuida deles de maneira perfeita. Deus ele dá além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Então agora nós vamos fazer a leitura bíblica, que é o Salmo 19.
Mas antes, vamos ler aqui mais uma vez essa frase. Deus prometeu prover a força, a energia e o poder de que você precisa para prosseguir. Ore ao Senhor. Deus escuta a sua oração e Ele vai dar a você a força. Se você está sentindo, eu não tenho mais forças para orar, simplesmente se sente, dobre seu joelho ou se apoie em um canto e ore. Diga a Deus, eu estou cansado de esperar por isso. E não sei quando o Senhor vai me responder, mas eu sei que o Senhor vai me responder. Continue orando. Deus vai dar a você a força, a energia e o poder que você precisa para prosseguir. Agora nós vamos ler o Salmo 19. O Salmo 19, na nova tradução na linguagem de hoje. Essa versão da Bíblia que nós vamos ler nos diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. 2. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. 3. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. 4. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. 5. O sol sai dali todo alegre, como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. 6. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. 7. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Então, aqui do versículo 1 até o versículo 7, nós vemos que quando nós olhamos para o céu, nós vemos o sol, nós vemos durante a noite a lua e as estrelas. Num dia de sol, nós podemos ver o céu azul. Nós podemos ver as nuvens que vão passeando nos céus. E quando nós vemos que ao longo do dia nós vamos vendo as nuvens, nós vamos vendo o movimento do sol e nós vamos experimentando o calor do sol que vai batendo em nós, que vai tocando em nós, nos dando alegria, nós podemos ver o toque de Deus. Nós podemos ver que, sem palavras, sem discurso, nós vemos a glória de Deus. E o Salmo 19 é um salmo que nos fala sobre a revelação geral de Deus. A revelação geral de Deus significa que qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar a respeito de Deus, ao contemplar os céus e ver como existe perfeição em tudo que foi criado, possa concluir: existe um Deus que criou tudo isso, que fez com que todas essas coisas acontecessem e que reina e governa sobre a terra. Quando você entra em uma casa e você vê que aquela casa foi erguida, que existe um sofá, uma mesa, um conjunto de cadeiras, louças, você logo deduz: alguém está aqui, alguém mora aqui, alguém fez tudo isso. Assim também, quando nós olhamos para os céus e vemos que todas as coisas acontecem com ordem e acontecem de forma diária, constante, nós vemos que existe um Deus que criou tudo isso. O salmista que escreveu o Salmo 19 fala que a glória de Deus se revela quando nós olhamos para as maravilhas que estão nos céus. O brilho das estrelas, o brilho da lua de noite, quando você vê um dia e o outro dia, um dia declara para o outro dia a glória de Deus. Uma noite declara para outra noite a glória de Deus. Tudo isso sem nenhuma palavra, sem nenhum discurso. E aí, no versículo 7,
ele fala que a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Veja que tudo que acontece nos céus acontece pela lei do Senhor. Ele criou as leis que reinam a natureza. E essa lei do Senhor é perfeita para tudo que ele criou e nos dá novas forças. Se Deus criou tudo no universo e tudo funciona de maneira perfeita, então podemos confiar que quando ele promete algo para nós, ele vai fazer. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Versículo 8: Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. 9. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Quando ele fala aqui no versículo 9, o temor ao Senhor é bom e dura para sempre, temor ao Senhor significa extremo respeito pelo Senhor. Então, o extremo respeito pelo Senhor é bom e dura para sempre. Significa respeitar a Deus acima de tudo e colocá-lo em primeiro lugar em nossa vida é bom. É bom fazer isso e dura para sempre. Quando nós priorizamos Deus, colocamos Ele em primeiro lugar, tendo o temor a Ele. Temor significa isso, significa respeitar muito, muito a Deus e colocá-lo como prioridade. Quando nós temos o temor ao Senhor, isso é bom e dura para sempre. Todo o tempo em que nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele estará à nossa frente. Isso vai durar para sempre. E quando colocamos Ele em primeiro lugar, a Bíblia traz uma promessa. Quando partimos dessa vida, entramos na eternidade com Ele. Por isso, o versículo 9 fala: o temor ao Senhor é bom. É bom porque nos aproxima do próprio Deus, do próprio Criador. Nos faz fazer exatamente aquilo para o que fomos criados, honrá-lo. E dura para sempre, porque dura durante toda a nossa vida nessa terra e vai para além, para a eternidade. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Quando nós temos o temor ao Senhor, Ele nos julga com justiça e sempre Ele fala a verdade. A justiça de Deus nos perdoa dos nossos pecados. Então os julgamentos dele são justos. Agora o 10. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Você pode ter muito ouro. Ter muita riqueza é bom porque permite que você viva muitas experiências, mas as experiências que vivemos com Deus valem muito mais do que isso. Muitas pessoas têm muito ouro, mas sem a presença de Deus, sentem-se vazias, sentem-se muitas vezes como que algo lhes faltasse, que é a presença do Espírito Santo. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Muitas pessoas podem comprar tudo o que querem para comer, mas por mais que comam, não conseguem ter a satisfação da alma, que só pode ser preenchida com a doce presença do Espírito Santo de Deus. Agora o versículo 11. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Então o 11 fala, quando obedecemos a Deus, somos recompensados, recebemos a presença, a comunhão com Ele. Essa comunhão com Deus não tem preço. Versículo 12. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Aqui, no versículo 12, o salmista pede a Deus que cuide dele para que ele não erre, porque muitas vezes nós erramos sem perceber. Então ele pede: quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Essa é uma boa forma de lembrarmos de falar com Deus,
de pedir a Deus que nos mostre os nossos erros, para que possamos cada dia mais estar mais perto dele. Os nossos erros nos afastam de Deus, mas quando nós nos arrependemos e corrigimos os nossos passos, temos mais comunhão com Ele. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, está escrito que quando nós cometemos pecados, iniquidades, isso nos afasta de Deus. Então, aqui no 12, nós vemos a preocupação do salmista. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. O 13, livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Veja que o 13 fala: livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Aqui no versículo 13, se você pegar uma outra Bíblia, que é a Almeida, Revista e Corrigida, está escrito assim: livra-me do orgulho, e eu ficarei livre de uma grande transgressão. Aqui, nessa Bíblia que nós estamos lendo, que é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, a tradução ficou assim: livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Quando eu cometo um pecado por vontade própria, eu quero pecar, eu estou sendo orgulhoso, eu estou sendo arrogante, eu estou sendo soberbo, eu estou dizendo para Deus: eu faço o que eu quero. Então, por isso que na tradução original, que é a Almeida Corrigida e Fiel, a Fiel é aquela Bíblia que pega o texto original. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Ela pega o texto original e procura trazer as palavras com fidelidade ao texto original. Essa Bíblia que nós estamos lendo é a nova tradução na linguagem de hoje. E essa Bíblia, que é a nova tradução na linguagem de hoje, ela procura traduzir a palavra de Deus de uma forma mais atual para que todos possam entender o texto. Mas aqui estamos fazendo aqui esse esclarecimento para lembrar que o texto original fala, no versículo 13, livra-me dos pecados que eu cometo por vontade própria, livra-me do orgulho, da soberba, de eu achar que eu sei o que eu faço para a minha vida, que eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu saio com quem eu quero, eu faço o que eu faço e eu não dependo de Deus. A ideia do versículo 13 é essa: livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Livra-me de esquecer do Senhor, de desonrar a sua soberania, de achar que eu sei melhor o que é melhor para a minha vida. Não permitas que eles me dominem, não permita que eu seja dominado por isso. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Então ele está dizendo: se o Senhor me guardar do orgulho, da arrogância, da soberba, de eu achar que eu sou dono da minha vida, que eu faço o que eu quero, que eu saio com quem eu quero, que eu mando em mim, eu vou ficar livre da desobediência ao Senhor. E a desobediência ao Senhor é o que nos afasta de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 1. E o versículo 14: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. O Salmo 19, portanto, é um salmo que traz a glória de Deus, revela que a glória de Deus pode ser vista olhando para os céus. Mostra que a contemplação da natureza, da beleza, daquilo que Deus criou, nos revela a glória dele, sem nenhuma palavra, sem que Deus diga nada. Olhando para a natureza e a perfeição dela, nós podemos ter a revelação geral. A revelação geral significa todas as pessoas podem ver a revelação de Deus. Deus se revela, se mostra por aquilo que nós vemos da sua perfeição.
quando nós olhamos o sol, podemos sentir a alegria de Deus. O sol, ele traz alegria, ou por onde ele passa. E os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o nosso coração. O temor ao Senhor, que é entender que ele deve ser colocado em primeiro lugar, com respeito absoluto, é o que nos traz comunhão com ele. Devemos fugir do orgulho, da arrogância, da soberba, de achar que somos donos da nossa própria vida. A mensagem que nós lemos hoje fala de limites. A Ana era uma mulher estéril. Ela estava com um limite. E ela, quando colocou o limite diante de Deus, Deus manifestou a glória dele na vida dela, trazendo o milagre que ela queria, que era gerar um filho. Então, a glória de Deus está sobre todos nós. Deus criou a glória dele. Quando esse salmo fala que a glória dele está no céu, está dizendo está sobre todos nós. Sobre todos nós. Então você pode experimentar essa glória de Deus na sua vida. E aqui na tela você pode ver essa oração de confissão agora, que é a oração que você que não recebeu a Jesus na sua vida pode fazer agora. Quando você recebe Jesus, esse Deus que nós lemos, que ouve as nossas orações, que criou os céus e que mostra a sua glória todos os dias, vai se revelar individualmente, pessoalmente a você. Quando você acredita que Jesus é o Filho de Deus e quando você confessa Ele como seu único Senhor e seu único Salvador, você está dizendo que reconhece que Jesus é aquele que Deus enviou para guiar a sua vida, sendo seu Senhor, e salvar você, perdoando seus pecados. Ele nos salva dos nossos pecados, que nos afastam, que nos separam de Deus. Quando nós pecamos, nós ficamos afastados de Deus, como diz em Isaías 59:1. Quando nós fazemos a vontade dele, nós nos aproximamos dele e ele fica mais perto de nós, e quanto mais perto ele fica de nós, mais nós recebemos alegria da vida, força e energia, que foi o que nós lemos na frase de hoje. Deus, ele tem poder para nos prover de força, energia e poder para aquilo que corresponde ao projeto dele para nós. Então faça essa oração comigo agora, oração de confissão. Diga comigo nessa oração a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está dizendo que você aceita, que você recebe Ele como seu único Senhor e Salvador. Agora diga a frase 2: Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você está pedindo perdão dos pecados e pedindo o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus que vai entrar em você e vai te ajudar para me guiar até o céu, para te guiar até o céu. E agora diga a frase número 3: Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. O livro da vida é o livro que fica no céu, que será aberto no dia do julgamento final. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E nesse dia, quem estiver com o nome no livro da vida, herdará o reino dos céus, porque recebeu a Jesus. A oração é em nome de Jesus, porque Jesus morreu por nós, está vivo à direita de Deus, recebe nossas orações e intercede por nós. E o amém confirma que você recebeu a Ele e que agora Jesus, que é o próprio Deus, está em você e você recebeu agora o Espírito Santo de Deus. Se você tem na sua casa alguma imagem
algum santo, algum amuleto, e embale e coloque fora da sua casa, porque você não precisa de mais nada disso. O próprio Deus mora em você pelo Espírito Santo. Todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. E se você ainda não participa de nenhuma comunidade de fé, procure perto da sua casa ou de algum lugar em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus salva. Procure um lugar que pregue que só Jesus salva e que todas as orações devem ser exclusivamente feitas a Ele. Participe das reuniões, participe dos cultos, participe dos estudos bíblicos, faça amizades com pessoas comprometidas com o reino de Deus, que isso vai trazer fortalecimento para a sua vida, e compartilhe essa oração com as pessoas da sua família, para que todas elas aceitem a Jesus e tenham o Espírito Santo e a sua família esteja completamente guiada por Deus. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, ó Deus, por essa meditação de hoje que nos fala que o Senhor nos ouve. O Senhor respondeu a Ana. O Senhor respondeu o pastor Júnior Rostirola nas orações que ele fez, pedindo que o Senhor cuidasse dele como seu pai. E o Senhor também ouve as nossas orações hoje para realizar sonhos, para realizar projetos, pela sua bondade, pela sua fidelidade, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é bom. Então pedimos agora que o Senhor venha tomar nas mãos do Senhor agora o sonho desse teu filho e dessa tua filha. Coloque agora na oração a Deus, dizendo: Deus, eu quero isso, eu preciso disso. Avalie o meu coração, vê se o que eu estou pedindo está de acordo com a sua vontade. Não deixa eu ser arrogante, não deixa eu ser orgulhoso, não deixa o meu orgulho que pensa que eu sei o que eu estou fazendo prevalecer sobre a tua vontade. Me mostra a tua vontade, porque a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. Senhor, agora toma essa oração desse teu filho e dessa tua filha que colocou esse pedido na tua mão. Que o Senhor agora venha fazer com que esse pedido se realize conforme a tua vontade. Quando Ana pediu o filho, ela disse: Senhor, eu quero muito um filho, mas eu vou entregar esse filho ao Senhor. E o Senhor deu para ela o filho. E deu a ela não só um filho, mas um profeta, que o Senhor o guiou por toda a terra. Então, que esse projeto seja não só para alegria e satisfação desse teu filho e dessa tua filha, mas que seja para muito mais, para a manifestação da tua glória e da tua vontade, para que seja alinhado ao teu propósito, porque tudo que o Senhor coloca as mãos é muito melhor, traz muito mais alegria e satisfação, porque vem do Senhor. Então eu peço que o Senhor faça dessa forma para a tua glória, para a tua honra, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém.